Por muito tempo eu lutei com a procrastinação. Foi difícil ir regularmente à academia, estudar para provas ou fazer coisas difíceis, mesmo sabendo que era para o meu próprio bem. Porém, tenho conseguido tomar ações de forma consistente e percebi que isso na verdade não tem nada a ver com força de vontade, porque há uma maneira de enganar nosso cérebro para fazer coisas difíceis, mesmo quando não temos vontade. Portanto, para superar nosso cérebro, primeiro precisamos entender como nossa mente funciona, pois nossos comportamentos têm padrões. E se prestarmos atenção, descobriremos que o trabalho duro sempre encontra dois tipos de resistência. O primeiro são as emoções negativas. A analogia que costumo usar aqui é pensar em nosso cérebro como uma criança mimada. Quando não conseguem o que querem, reclamam e fazem birra. Nosso cérebro funciona da mesma maneira. Quando as coisas parecem estressantes ou entediantes, nosso lado infantil desperta e procrastinamos, imaginando o quão difícil será começar a trabalhar no dia, iniciar um projeto paralelo ou estudar para um exame. O segundo tipo de resistência é nosso ego, ou a imagem que temos de nós mesmos. Nossa mente faz o melhor para proteger nosso ego de ser ferido, porque o ego é a base de nossa autoestima. Por exemplo, se cresci acreditando que sou talentoso ou melhor do que a maioria das pessoas, isso me faz sentir especial. Mas, se de repente eu tiver que fazer algo fora da minha zona de conforto, como convidar uma linda mulher para sair, eu evitaria subconscientemente, porque, se falhasse, isso provaria que eu não era talentoso e destruiria meu ego. Portanto, para preservar minha autoimagem, eu evitaria fazer a coisa difícil. Em ambos os casos, tentar lutar contra a resposta natural do nosso cérebro a fazer coisas difíceis não funcionará. Mas, se identificarmos a fonte da resistência, podemos mudar nossa abordagem para enganar nosso cérebro a trabalhar conosco. Vamos começar com emoções negativas. A quantidade de emoção negativa que sentimos em relação a algo depende diretamente do tamanho da tarefa. Por exemplo, o tédio será muito pior se eu souber que tenho que passar 2 meses sem meu telefone do que se fosse apenas 1 hora. Eu me sentiria muito mais sobrecarregado se tivesse que escrever um livro inteiro do que se tivesse que escrever um parágrafo. Nossa mente é muito visual e faz um cálculo mental do esforço e do sofrimento necessários para alcançar o objetivo final. Portanto, e se mudarmos o objetivo? A primeira dica é aplicar a regra dos 2 minutos. Diga a si mesmo que você vai fazer a coisa difícil por um curto período de tempo. Apenas um pequeno passo. Terminar todo o banco de questões pode parecer uma tarefa assustadora, mas que tal fazer apenas uma questão? Ficar musculoso pode parecer impossível, mas que tal fazer apenas um conjunto de exercícios? Correr 10 quilômetros parece muito longe, mas que tal dar apenas uma volta no quarteirão? James Clear chama essa técnica de regra dos 2 minutos. Podemos reduzir o tamanho da tarefa para que as emoções negativas ao seu redor não pareçam tão avassaladoras. Faça a coisa difícil por um curto período e depois reavalie como se sente. Não foi tão ruim, certo? Como seria fazer isso por um pouco mais de tempo? O quão ruim seria fazer mais uma questão ou mais um exercício? Quando dividimos um desafio enorme e assustador em pequenas etapas, ele não parece tão assustador, e é mais provável que o concluamos. Outro truque que funciona é começar a se preparar. Se você está enfrentando resistência para fazer algo, como se animar para a academia, simplesmente comece a se preparar. Vista suas roupas, coloque seus tênis e pegue suas chaves. Se você está frustrado por ter que estudar, abra seu livro didático, acesse seu planejador de estudos e pegue a calculadora. Não está dizendo a si mesmo o que vai fazer, apenas comece a se preparar. Normalmente, ao passar pelos movimentos de se preparar, você acabará se convencendo de que pode muito bem fazer isso agora, pois já está pronto. Essa dica realmente funciona, dê uma chance. Outra coisa que você pode tentar é agrupar o trabalho difícil com o trabalho agradável ou com recompensas. Lembre-se de que nosso cérebro é como uma criança mimada, então precisamos falar com ele dessa forma. Se você estivesse cuidando de uma criança e ela começasse a fazer birra sobre fazer a lição de casa, você poderia dizer: se terminar a lição de casa, poderá assistir a um filme e escolher qual filme assistir. Agrupar é subestimado e eficaz. Eu usava isso o tempo todo quando estava na escola. Eu planejava sair com amigos, mas apenas se terminasse meu trabalho primeiro. Ou eu só assistia anime se estivesse na esteira.
Procure maneiras de incentivar o trabalho duro com coisas agradáveis, e as emoções negativas ao seu redor não serão tão intensas, tornando mais provável que você faça a tarefa. Vamos passar para o ego agora. Nosso ego é formado com base em todas as nossas experiências passadas, e define quem somos e molda nossa realidade. Em seu livro Psicocibernética, Maxwell Maltz explica que todas as nossas ações, sentimentos, comportamentos e até mesmo nossas habilidades estão sempre em consonância com nossa autoimagem. Podemos apenas agir com base nas crenças que temos sobre nós mesmos. No entanto, nossas crenças não têm nada a ver com a ação em si. Por exemplo, independentemente de eu acreditar ou não que posso correr 1 milha em 5 minutos, o ato de correr é exatamente o mesmo. A única diferença é que meu ego coloca resistência porque teme o fracasso. Portanto, algo que podemos fazer é o que chamo de tirar a pressão do nosso ego. No início do trabalho como advogado, nas primeiras audiências que participei, frequentemente eu tinha que sair da minha zona de conforto e fazer coisas difíceis. Eu tinha que falar em frente ao juiz e outros advogados, prestar atenção nas falas de cada pessoa para poder contestá-las, dar notícias difíceis a clientes, entre outros. Se você nunca fez isso antes e sabe que vai ser muito difícil e que vários advogados de alto perfil estão assistindo e avaliando sua atuação, posso dizer que é paralisante. Mas eu trabalhei com outros profissionais que não pareciam se importar muito, mesmo quando cometiam erros. Lembro de perguntar a um conhecido como ele sempre era tão positivo e disposto a sair da zona de conforto, e ele me disse que nem estava pensando nisso. Ele estava apenas se divertindo, imerso no processo, aprendendo e tratando isso como um jogo. E essa ideia realmente ficou comigo. Se tirarmos a pressão do nosso ego e nos concentrarmos apenas em nos divertir, a resistência diminui e podemos começar a aproveitar a tarefa e realmente executá-la melhor. Alex Lowe, um alpinista renomado, famoso por seu entusiasmo contagiante, disse uma vez que o melhor alpinista é aquele que se diverte mais. Acredito que essa ideia se aplica a muitas coisas na vida, especialmente ao fazer coisas difíceis. Agora, você pode estar pensando, e se não houver absolutamente nenhuma maneira de eu imaginar que fazer essa tarefa difícil será divertido? E se acordar às 5 da manhã, correr no frio para a academia e levantar pesos pesados simplesmente não for algo que possa ser divertido? É compreensível. Existe outro truque que podemos usar em nosso cérebro: mudar a narrativa. Mudamos a narrativa que temos sobre nós mesmos. Todos conversamos internamente, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que as palavras que usamos são muito importantes. Há nuances na linguagem que podemos usar para enganar nosso cérebro. Por exemplo, mude a narrativa de modo que realizar as ações dessa tarefa difícil esteja alinhado com sua identidade. Pegue esta afirmação, por exemplo. Se eu me disser que preciso malhar e ficar em forma, meu cérebro recebe essa mensagem, a processa e decide. Sabe de uma coisa? Não vamos malhar hoje porque, por definição, se preciso ficar em forma, isso significa que, na verdade, eu não estou em forma. E alguém que não está em forma não é alguém que malha, então não vou malhar. Meu cérebro vai resistir ao exercício e chegar a essa conclusão absurda porque não está alinhado com minha identidade. Mas, se eu reorganizar as palavras um pouco e me disser, eu sou alguém que malha, o que as pessoas que malham fazem? Elas vão à academia, provavelmente estão em forma. Ótimo, isso significa que eu iria à academia. Fazer essa tarefa difícil estará alinhado com minha autoimagem, porque, lembre-se, só podemos agir de acordo com a forma como nos vemos. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas não estou dizendo para mentir para si mesmo. Obviamente, não posso dizer que sou uma pessoa que vai lançar uma empresa bilionária amanhã, isso seria insensato, mas é por isso que a linguagem é tão importante. Alinhe sua identidade com as ações da pessoa que você quer ser, não com o resultado final. Não estou dizendo, sou super musculoso. Estou dizendo que sou alguém que malha. Você vê a diferença? Um deles é baseado em progresso, baseado em ações, e o outro é baseado em fantasia. Claro, não queremos enganar nosso cérebro permanentemente. Enganar nosso cérebro não é uma solução permanente para nos impelir a fazer coisas difíceis, mas na verdade, não precisa ser. Quando somos capazes de cultivar a consistência em nosso trabalho e hábitos, isso se torna um efeito cascata que perpetua a motivação. A ação consistente leva ao progresso,
o que leva à motivação. Ver ganhos no crescimento muscular me deu motivação para ir à academia. E quanto mais eu ia à academia, melhor eu ficava em exercício, porque ninguém gosta de ser ruim no que faz. Isso é um terreno fértil para emoções negativas e proteção do ego. Uma vez que desenvolvemos consistência, começaremos a gostar de fazer coisas difíceis, a apreciar a sensação estressante de levantar pesos pesados e o esforço cognitivo de estudar e aprender. E isso é o objetivo final. Experimente essas estratégias por si mesmo. São algumas das estratégias que uso para fazer coisas difíceis, enganando meu cérebro. Se você tem outras estratégias, compartilhe nos comentários abaixo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas que também podem se beneficiar deste conhecimento. Vejo você no próximo vídeo.